conseguem aproveitar ao máximo tudo que a plataforma tem para oferecer de dados, né? Então, vocês têm uma ferramenta muito rica, e aí a ideia hoje é eu trazer um pouquinho de boas práticas mesmo sobre como vocês conseguem aproveitar isso. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou a Ana da Gup, sou gerente de contas aqui de engajamento. Estou na Gup já há um tempinho, já vou fazer 3 anos daqui a alguns meses, e sempre muito focada nessa parte ali da Gup Engajamento, antiga Pulses, né? Então é isso, prazer conhecer vocês. Eu tenho muito contato ali com a Karen, mas sempre que vocês precisarem também, fiquem super à vontade. Só mandar uma mensagem para Karen ou mandar no meu e-mail também, se tiver no convite, que eu fico super à disposição. E aí, gente, apresentando a Gup também, a Gup, quando as pessoas escutam o nome da Gup, muita gente já vai direto no recrutamento e seleção. Mas eu quis trazer esse slide para também apresentar institucionalmente a Gup, né? Nós não temos só o recrutamento e seleção, a gente é uma solução completa de RH. E dentre as nossas soluções, os nossos produtos, a gente tem recrutamento e seleção, admissão, treinamento, engajamento, performance. E a gente tem no centro de tudo isso os nossos agentes de IA. Então, também estamos com esse foco ali de deixar os nossos produtos cada vez mais maduros em relação à inteligência artificial. Mas é isso, gente. Então, vamos começar o nosso assunto de Pulses Engage. Começando aqui pelos pilares da escuta contínua, o que a gente traz de metodologia? A nossa escuta contínua, ela precisa girar em torno de 3 etapas aqui: ouvir, responder e fazer algo a respeito. E a gente reforça muito esses outros 2 pilares, porque medir o engajamento, ele é só o primeiro passo. Então, é muito importante que uma vez que a gente tenha esses dados, algo seja feito com aquilo também, que a gente também tenha a gestão ali de comentários, sugestões, para garantir um bom funcionamento e aproveitamento da plataforma. E aí, por que falamos de escuta contínua, né? Por que a gente recomenda essa metodologia? A escuta contínua favorece entender onde está e aonde quer chegar, né? A gente tem dados o tempo todo para poder agir. Compreender as mudanças das perspectivas das pessoas sobre a empresa ao longo do tempo. Então, cada mudança que vocês passam ali como mirante, vocês têm um termômetro constante para entender ali o que teve de impacto no clima, né? Agir de modo preventivo também, através do nosso Pulses Engage, acompanhamento de melhorias ao longo dos anos e o hábito de conversas mais frequentes entre líderes e liderados, que é inclusive o foco principal de vocês, né? Então, é isso que a nossa metodologia favorece. E aí, gente, dentro dessa metodologia, a gente tem diversos papéis diferentes aqui que precisam ser respeitados para que a gente sempre tenha uma boa gestão da plataforma. Porque não adianta ter o Pulses Engage e, às vezes, focar todas as ações ali do RH, né? A gente precisa de um trabalho muito conjunto entre todo mundo que está envolvido. A primeira pessoa ali que tem uma responsabilidade dentro da metodologia GUP é a especialista de clima, né? A pessoa do RH. A pessoa especialista de clima, ela é como se fosse o maestro da orquestra ali da nossa metodologia, né? Então, ela está lá para ser uma guardiã da metodologia e dos dados da estratégia de clima e engajamento. Então, entender da estratégia, entender da metodologia, dar apoio nessa questão de como que a empresa vai seguir como um todo em clima e engajamento, né? Então, esse é o papel da pessoa especialista de clima. Aqui, falando sobre responsabilidades, a gente tem analisar o dashboard e acompanhar os planos de ação com frequência, pelo menos uma vez por semana, responder comentários e sugestões, garantir a apresentação dos dados para a empresa e para as BPs, gerenciar a ferramenta e o envio dos pulsos, realizar análises aprofundadas, ir além do dashboard, definir e comunicar o processo de gestão de clima e engajamento de forma recorrente e capacitar BPs e líderes. O segundo papel aqui vai ser da BP. A Business Partner, ela está lá para servir de apoio aos líderes, a vocês. Então, o que a gente tem aqui de responsabilidade? O papel da BP é impulsionar o aproveitamento da plataforma, agindo mais perto do líder, né?
E as responsabilidades da PP são analisar o dashboard das suas áreas de atuação e acompanhar os planos de ação criados pelas lideranças uma vez por mês, reunir junto com a liderança ali para analisar os dashboards também, apoiar os líderes na interpretação dos dados e na criação dos planos de ação, facilitar trocas de melhores práticas entre líderes e conectar a estratégia de clima e engajamento com os desafios dos negócios e das áreas. Então, a gente entende aqui o papel da Business Partner como um papel de apoio para vocês. Então, vocês são uma duplinha, você e a sua Business Partner têm que trabalhar juntos ali para que a gente tenha os melhores resultados com a plataforma. Agora, o papel da liderança, né? Onde que vocês entram nessa história? O papel da liderança, ele tem um papel central na gestão de clima e engajamento, porque dentro da nossa estratégia de clima e engajamento, a gente tem diversas dimensões, fatores que dizem respeito ao clima da organização, mas a liderança, ela é a ponte entre a pessoa colaboradora e a empresa. São vocês que vão conseguir trabalhar na prática muitas coisas que vão impactar diretamente o clima e como aquela pessoa percebe a empresa, né? Então, é por isso que a gente traz o papel da liderança muito forte. Vocês são quem coloca em prática ali. Vocês são a cara da empresa para os colaboradores. E quais são as responsabilidades aqui das lideranças? Analisar o dashboard e acompanhar plano de ação uma vez por mês, apresentar o dashboard para os colaboradores também, que é uma super boa prática que eu vou aprofundar um pouquinho mais na minha apresentação, criar plano de ação uma vez por trimestre, promover uma cultura de escuta contínua e comunicar a estratégia de clima e engajamento para os colaboradores, e ser um modelo de comportamento e promover um ambiente de segurança psicológica pensando ali em vocês como o apoio da pessoa dentro da empresa, né? E aí, por fim, outro papel essencial que a gente tem dentro de clima e engajamento é o papel da própria pessoa colaboradora. Se a pessoa colaboradora não responde os pulsos, a gente não tem dado nenhum para trabalhar, nem vocês líderes, nem a BP, nem a especialista de clima. Então, a pessoa colaboradora, ela também vai ter um papel central dentro dessa estratégia. E quais são as responsabilidades aqui? Responder ao pulso uma vez por semana, ou dentro ali da frequência de vocês, né? Sei que atualmente a Mirante utiliza uma vez por mês. Fornecer feedbacks importantes de melhoria, manter essa transparência, né, para que a gente possa ter dados para trabalhar. Colaborar e ser protagonista na criação e execução dos planos de ação. E isso vai ser muito importante, gente, naquele ponto que eu trouxe de apresentar os dashboards para as equipes, que daí também nos próximos slides eu vou aprofundar. Então é isso, gente. O importante desse slide é cada um vai ter o seu papel aqui. E é muito importante que a gente tenha muita colaboração e participação de todos para que a gente consiga tirar muito proveito dessa plataforma. E aí, gente, falando sobre metodologia agora, como é que funciona o Pulses Engage? O Pulses Engage é composto por 4 instrumentos, então sempre que vocês forem analisar o dashboard, tem que lembrar ali, né, de trocar Pulses, engajamento, NPS, NPS, porque cada instrumento tem o seu propósito para ajudar naquele diagnóstico completo da equipe. O instrumento Pulses, ele é o principal, porque ele é o nosso instrumento que se organiza em dimensões e fatores. É nele que vocês conseguem ver, por exemplo, se a questão está mais em feedback e reconhecimento, se está mais em inovação. Então, ele é uma ferramenta que ajuda muito no diagnóstico. E ele conta também com estratégia de cruzamento entre fatores e aprofundamento das análises, que são as nossas funcionalidades ali de correlações e de aprofundamento. Já o engajamento, ele tem a ideia de medir o engajamento diretamente dos colaboradores. Então, você tem aquele número de engajamento e você entende o quanto a sua equipe está realmente engajada com a empresa, que a gente está falando sobre, é como se fosse um número para definir o quanto a pessoa tem esse vínculo com a empresa. Já o NPS e o eNPS, eles são metodologias que o mercado já usa, né? Então, todo mundo aqui provavelmente já respondeu uma perguntinha de NPS depois de comprar algum produto, né? De, o quanto você recomenda esse produto, ou o quanto você recomenda esse serviço para os seus amigos. Mas a gente trouxe isso para a metodologia do Pulses Engage, primeiro através do próprio NPS, para entender o quanto os colaboradores da Mirante estão satisfeitos com o produto e serviço da Mirante,
isso no sentido de vivência de propósito mesmo. E o ENPS, que é o quanto a pessoa recomenda a Mirante como lugar para se trabalhar. Então, a gente está falando aqui muito mais de marca empregadora. Então, é isso. A gente tem uma gama de instrumentos aqui, cada um com seu propósito, para ajudar vocês a aprofundarem nesse diagnóstico do clima, né? E aí, gente, nesse slide, deixei um pouquinho da estrutura completa da pesquisa. Então, o que que a gente tem de dimensões, de fatores. Não vou aprofundar aqui em cada um dos fatores, vocês têm acesso a isso na própria plataforma, já com os dados das equipes de vocês. Mas esses são os fatores que compõem o nosso instrumento Pulses. Boa, gente. Agora vamos falar de execução, né? Agora que eu já falei um pouquinho de metodologia, como é que isso vai se dar na prática? A gestão do clima e engajamento, ela passa por alguns passos ali, né? A gente recomenda analisar, apresentar, explorar, agir e acompanhar. E eu vou passar aqui por cada um desses pontos com vocês. Para a liderança, o que que a gente recomenda que vocês façam ali no processo de clima e engajamento? Primeiro, analisar os dados uma vez por mês. E para vocês facilita ter essa gestão, porque vocês também estão utilizando o Pulses mensal. Então, sempre que fechar ali a pesquisa do mês, já entra no dashboard e vê como ficou o resultado do mês, para que vocês possam seguir com os próximos passos. Depois disso, apresentar para os colaboradores também, que é uma boa prática que a gente recomenda para lideranças e que dá muito certo ali, impacto de resultado mesmo. Explorar também, utilizar as nossas funcionalidades ali mais complexas de análise para ter um diagnóstico completo a cada 3 meses, né? E aí a gente traz esses 3 meses também, porque é quando a metodologia já vai estar mais robusta, né? Depois do ciclo de calibração, aprofundamento. Agir sempre que necessário, então, sempre que vocês identificarem ali o menor fator, alguma questão que está pegando muito na equipe de vocês, já criar plano de ação, acompanhar e acompanhar continuamente. Então, tudo que vocês tiverem de plano de ação, acompanhar com frequência, ver ali dentro dos fatores e das dimensões o que está aumentando, o que está diminuindo, para a gente poder utilizar esses dados da melhor forma. E aí, gente, começando aqui com analisar o dashboard. Como que a gente recomenda que seja essa prática de analisar o dashboard ali por vocês, líderes? Primeiro passo, comece pela taxa de adesão. A gente tem vários tipos de taxa de adesão aqui, né? A gente pode ter dos últimos 30 dias, dos últimos 3 meses, adesão geral, tem adesão de respondidos, de abertos. O que que eu recomendo para vocês? Verifiquem só a de respondidos, porque no final das contas, esse vai ser o número que vai estar impactando todos os outros scores, né? Se a pessoa só abriu a pesquisa, acaba que ela não está contribuindo com aqueles scores. E como vocês estão utilizando a metodologia mensal, olhar ali a adesão dos últimos 30 dias, dos últimos 3 meses, para entender esses movimentos, né, do quanto as pessoas estão se engajando na pesquisa. E esse número, gente, a taxa de adesão, eu sempre faço esse paralelo que ela é o nosso arroz com feijão. Não tem como vocês terem uma taxa de adesão baixa, porque isso vai acabar impactando todos os outros indicadores. Então, por exemplo, se eu estou com uma taxa de adesão de 10%, mas o meu NPS, se o meu NPS está na zona de excelência, o quanto eu posso dizer que realmente aquilo é representativo, sabe? Como que eu posso entender se realmente todas as pessoas da minha equipe estão satisfeitas, se só 10% estão respondendo? Então, o que vem antes de tudo é a taxa de adesão. O que a gente recomenda ali de boa prática mesmo é a partir de 75% de taxa de adesão. Claro que a gente tem diversos desafios, né? Mas é muito de vocês comunicarem para os colaboradores, fazerem o trabalho de pós-pesquisa também, né? Plano de ação, comunicação, para fortalecer bastante essa taxa de adesão. Beleza, vi a taxa de adesão, verifiquei o quanto a gente está com dados confiáveis. Qual que é o próximo passo? A gente recomenda o instrumento de engajamento, justamente porque ele é como se fosse o indicador direto do quanto as pessoas estão engajadas. Então, é aqui que vocês vão analisar as perguntinhas ali, né, de o quanto a pessoa tem vínculo com a Mirante,
E vocês têm esse termômetro mesmo de como que está o engajamento dentro da equipe de vocês. Depois do engajamento, a gente vai para o diagnóstico, que é justamente no instrumento Pulses, né, o nosso instrumento de clima. O instrumento de clima, ele é o que a gente tem de mais rico para vocês construírem o diagnóstico, porque a gente tem todas as dimensões, todos os fatores, e vocês conseguem ter uma lupa mesmo para identificar os principais pontos de dor. O que que a gente recomenda aqui? Foca nos maiores e menores fatores, maiores e menores dimensões, porque assim vocês conseguem entender quais são as fortalezas da equipe e quais são os pontos de desenvolvimento que você precisa priorizar. Então, sempre ir ali nos extremos, né? O que está muito bom, manter. O que precisa melhorar, focar para que a gente mude esse jogo, né? Tem o aumento desses scores também. Aqui dentro do instrumento Pulses, a gente tem diversas funcionalidades de diagnóstico. Então, quando você clica dentro da dimensão, vocês têm os fatores, né? De novo, recomendo sempre ir nos menores fatores. Tem como vocês analisarem evolução por semanas, ver a pergunta específica, né, para vocês entenderem melhor o que que significa aquele score, distribuição de respostas, para vocês entenderem também como que as pessoas estão com esse comportamento de resposta mesmo. E a gente tem embaixo dos fatores todas essas funcionalidades mesmo que ajudam na maturidade de vocês ali para agir com a pesquisa. Então, tem o ver correlações, aprofundar análise, criar e exibir planos de ação e ver recomendações. Dentro do correlações, gente, o que que significa correlações? Não sei se é uma funcionalidade que vocês exploram muito, mas particularmente eu gosto bastante dessa funcionalidade porque ela te traz o que que a gente tem de comportamento de resposta parecido. Por exemplo, aqui no print da tela, eu estou aqui dentro do fator de qualidade do reconhecimento. Dentro de qualidade de reconhecimento, eu tenho uma listagem de outros fatores que as pessoas costumam responder de forma parecida. O que que eu entendo com isso? Eu entendo que, como as pessoas respondem de forma parecida, eu consigo otimizar o meu esforço de plano de ação, pensando em algum plano de ação que consiga abarcar todos aqueles pontos, né? Então, essa parte de correlações, ela é muito rica. Eu costumo ressaltar porque, às vezes, entra muito nessa parte de estatística, e aí é um pouco difícil de entender no começo, mas uma vez que vocês entendem, é uma ferramenta que ajuda muito ali no trabalho de plano de ação de vocês. E aí é isso. O que eu recomendo é focar nas correlações altas ou média-altas, porque às vezes você clica ali e tem só correlação média, média-baixa, e aí realmente não é uma correlação tão significativa assim. Aí, gente, além disso, temos também o aprofundar análise. O que que é o aprofundar análise? São as perguntinhas de aprofundamento que são relacionadas aos fatores ali do instrumento Pulses. Essas perguntas, elas não contribuem para a nota do Pulses. Elas estão ali só para fornecer mesmo um diagnóstico mais aprofundado sobre o fator. Então, dentro de qualidade do reconhecimento, o que que eu tenho de ponto mais relevante, né? Como que eu consigo entender melhor a qualidade do reconhecimento para que eu consiga construir um plano de ação mais assertivo, né? Que vá realmente onde eu preciso agir. Aqui, por exemplo, no qualidade do reconhecimento, eu entendo que as maiores relevâncias estão em percepção quanto ao reconhecimento das pessoas e reconhecimento pelos pares. Quando eu vejo ali reconhecimento comparado ao esforço extra, não é tão relevante quanto esses outros. Daí eu já bato o olho e já entendo o que que é prioridade para aumentar esse fator, né? E esses prints, gente, eles não são da Mirante, tá? Esses prints são do nosso materialzinho padrão mesmo, só um exemplo. É, e aí, além disso, dentro das perguntas de aprofundamento, se você clica dentro do gráfico, também dá para ver como ficou a distribuição das respostas, qual foi a pergunta, né? Para vocês também terem uma análise ainda mais completa. Aqui também tem um pouquinho da distribuição de resposta, né, para vocês entenderem como que as pessoas estão também tendo esse comportamento de resposta em relação às perguntas de aprofundamento.
E aí, como que essas duas funcionalidades podem ajudar vocês? As correlações, elas mostram essas ligações recíprocas entre os fatores, então você consegue entender o que que uma coisa tem a ver com a outra ali para você construir um plano de ação que abarque mais pontos e que seja mais impactante dentro do score. E o aprofundar a análise é para você ter um diagnóstico mais aprofundado dentro daquele fator em específico, né? E aí são duas funcionalidades bem legais que estão aí para enriquecer ainda mais a análise. Bom, Aninha, antes da gente boa. avançar aqui para os comentários, pessoal, vocês já conheciam essa funcionalidade? Alguém aqui já tinha se aprofundado ali na ferramenta, viu, conhecia já ou não? Ou é 100% novidade? Quem que já conhecia a parte de correlação, as perguntas de aprofundamento? Estão comigo, pessoal? Vou chamar Carlos. Sim, eu já conhecia, sim. Já tinha dado Uhum. uma Eu não. olhada? Que legal. Inclusive, tem até uma Caramba. dúvida para comentar aí. Sobre esse tema, se quiser, fica à vontade. Na verdade, acho que foi um slide anterior aí que a. Isso, esse. Esse aqui? Boa. Às vezes quando a gente vai analisar uma situação de um colaborador, a gente percebe que tem uma situação como essa. A maioria do time está ali no, numa nota maior, mas você tem alguém que está numa nota Opa, para estar individualmente, já que é uma pesquisa que a gente não consegue identificar, né? Para a gente poder ter um plano de ação estruturado se a pessoa não demonstra que ela está com algum tipo de dificuldade. Carlos acabou travando um pouquinho quando você foi falar a dúvida. Se você puder repetir, por favor. Tá me ouvindo melhor agora? Uhum, sim, foi coisa de 2 segundinhos. Tá bom. Então, a minha dúvida central é que acontece em algumas situações como essa que você está mostrando na figura, né? Onde tem a maior parte da equipe tá tendo uma boa avaliação e você tem alguém especificamente que avaliou muito ruim. Como é que eu faço para identificar, já que essa é uma pesquisa que ela não, né, a gente não pode identificar a pessoa, como é que a gente consegue especificamente tratar essa nota específica dessa pessoa que está insatisfeita por algum motivo, sendo que não é a maioria das pessoas que estão com esse sentimento, entende? De uma forma que eu Uhum, consiga sim. olhar para esses fatores de desdobramento do índice, do tipo aí, e eu conseguir trabalhar especificamente com todos e não só com a maioria. Boa, perfeito, Carlos, legal. Então, acho que o ponto aqui em relação a essa distribuição das respostas não é exatamente você tentar ali descobrir quem foi que deu a resposta, ou tentar aprofundar no relacionamento com a pessoa em específico, mas entender o que que pode estar pegando para essa pessoa para ela ter essa percepção diferente, né? Então, assim, além desses laboratórios que a gente tem ali junto com a equipe, né, de entender no geral, trabalhar muito no one-on-one também. Então, ver o que que, se a pessoa se sente mais segura num espaço menor, né, o que que pode estar impactando mais ali na percepção dela, que às vezes as outras pessoas não estão sentindo. Então, acho que a ideia aqui é muito mais focar, sim, em momentos de construção conjunta com os seus liderados, mas também ter essas conversas no one-on-one em que às vezes a pessoa vai ter mais transparência, né, para trazer pontos específicos. Boa. Consegui ajudar, Carlos? Com certeza ajudou. É que nem todas as pessoas conseguem fazer isso no one-on-one, mas eu pensei que tinha alguma forma de fazer isso sem ser especificamente nessa reunião. Uhum. perfeito. Pessoal da Petro, Edivan, Diogo, acho que o Nivaldo tá aqui com a gente também. Vocês já conheciam essa parte de aprofundamento ou ainda não? Ou é novo? A pesquisa rápida. Esse pessoal tá aqui com a gente. Pra mim é novo, pelo menos. Acredito que para os meninos também. É? Legal, Edivan, Nivaldo. Eu não sei se foi o Edivan, se foi o Nivaldo que falou. Foi de volta. Tá. Mas para a gente é novidade, tá? A gente não conhecia essa parte de aprofundamento, não. É bem legal vocês utilizarem isso aqui, pessoal, como utilizar ali o mapa de calor e vocês irem se aprofundando nas perguntas, vocês vão conseguir ter uma análise
bem completo. Esses dados vão ajudar bastante vocês, Perfeito. beleza? Isso. Pode avançar, Ana. Boa. E eu gosto sempre de trazer, porque às vezes fica muito. Quando você vê na plataforma sem contexto, parece uma coisa estatística super avançada, só que não tem segredo, é só clicar ali nos botõezinhos, né, que a plataforma tem a oferecer e explorar a análise. Mas boa, gente. Além do aprofundar a análise, além das correlações, a gente tem também o apoio de comentários. Dentro da nossa metodologia, a gente tem dois instrumentos que podem receber comentários, que são o Pulses e o ENPS. Estou dizendo isso porque às vezes os líderes esquecem ali de trocar para o ENPS e tem comentários muito ricos que aparecem ali, porque é justamente a perguntinha de o quanto a pessoa recomenda a empresa como local para se trabalhar, né? Então, acaba sendo feedbacks mais gerais, mas que também tem mais a ver com marca empregadora. E aqui nos comentários, e a gente tem sugestões também, né? Que é outra possibilidade que não está dentro da pesquisa, mas que também tem dados qualitativos. Aqui nos comentários, a ideia é vocês terem esse termômetro mais qualitativo mesmo, porque a gente tem duas pegadas muito, muito diferentes ali, que é os dados quantitativos e os dados qualitativos. Nos dados quantitativos, às vezes você tem os números ali que te ajudam muito a priorizar, a entender o que realmente está pegando, mas a gente perde um pouco a nuance, porque querendo ou não é um número. Agora, para você realmente ter mais nuance, a gente tem a possibilidade dos comentários, porque daí realmente é a pessoa escrevendo, é a pessoa dando detalhes, né? Claro que nem todo comentário vai ser muito representativo, eu sempre digo isso, que a nota, ela é mais democrática, digamos assim. Agora, quando a pessoa faz o comentário, às vezes é um ponto que está pegando só para ela, um ponto muito específico, né? Não é garantido que aquilo esteja representando toda a equipe, mas não deixa de ser uma nuance importante para vocês coletarem, né? Então, explorar bastante esses dados qualitativos, porque no final das contas ele também vai dar até mais dados para vocês de repente construírem um plano de ação, né? E temos ferramenta de IA agora nos comentários, dá para vocês rodarem IA, dá para vocês também responderem aos comentários, terem essa gestão. E isso vai ajudar muito também a ter esse complemento na estratégia de pesquisa. Maiara, vi que você levantou a mão, pode falar. Ana, só te complementando aqui, eu acho que hoje dentro da nossa estrutura, Karen, qualquer coisa você me corrija, tá? A gente tem os BPs, né, dedicados na parte de respostas e nos encaminhamentos diretos ali junto da liderança. A liderança consegue ler esses comentários, mas a resposta ela fica com um BP. E aí é muito importante que a liderança incentive o time a também usar os campos abertos, né? Porque como eles são facultativos, muitas pessoas não usam esse campo. E aí a liderança é a pessoa que tem acesso direto a essas pessoas, e aí usar isso também como um incentivo da própria liderança, né? Para que vocês consigam entender a dor um pouco mais a fundo, consigam entender as dores da área, porque como os números, eles nos dizem como se fosse ali, né, a média geral é muito importante também, então a liderança pode ser parceirona aí nesse incentivo. Show de bola, pessoal, é isso mesmo. Então, líderes, se por um acaso não estiver, a gente tem alguns perfis de liderança cadastrado na plataforma, mas de praxe é para que todos consigam visualizar os comentários e as respostas ficam aqui com o time de gestão de talentos. Mas isso não quer dizer que vocês não possam ler ali, né, entender o que está sendo trazido pelo time de vocês. Lembrando que quando tem menos de 3 respostas, não aparece. Então, pode ser que nunca tenha aparecido para vocês devido aos times menores, né? E tem muitos realmente que não trazem nenhum comentário na ferramenta. E também tem algo legal, complementando o que a Mayara trouxe, incentivar que as pessoas tragam mesmo, porque um exemplo clássico que eu sempre trago em relação a isso é que nós tivemos muitos comentários pedindo o El Hub, o Gympass na plataforma, e a gente conseguiu trazer
através das solicitações vindas dos comentários, porque a gente era muito comentário dos colaboradores pedindo aí o Gympass, e foi uma das formas que a gente encontrou de levar o tema para frente e a gente conseguir trazer isso para os colaboradores. Então, vocês podem trazer isso como exemplo para eles também. Não que eles saiam usando a ferramenta como formato de pedido, né? Mas que é lido, que é visto, que é trabalhado ali os dados que eles trazem dentro da ferramenta. Beleza? Marcelo? Boa tarde, pessoal. Eu tenho uma dúvida que é relacionado, por qual motivo, se é configurável, por que que o score e as notas das dimensões são diferentes do gestor e do BP? Porque tem uma diferença mínima, e aí é mais para entender qual o motivo disso, e se isso é possível ter um resultado que seja o mesmo para todo mundo. Entendi. É o filtro que usa, né, Ana? Sei, eu posso tentar responder aqui, mas eu acredito que é o tipo de filtro que usa. Então, por exemplo, o BP, quando ele vai analisar, ele analisa o time como um todo. Então, considerando as suas respostas como liderança também. E quando você vai olhar, você olha só do seu time, das pessoas que respondem para você, que é somente os seus liderados. Então, por isso que tem essa diferençazinha ali dentro. É o tipo de filtro que usa na hora de fazer na hora de olhar os resultados. Se o pessoal aqui quiser me complementar, quem está mais no dia a dia. Mas esse filtro, quem define? A pessoa da área? É o É, BP? o BP ele tem o mesmo acesso de administradores, ele consegue visualizar tudo, né? Então, na hora ele pode usar o filtro para analisar o teu time como um todo. Então, ele vai colocar lá suporte sistemas, ele vai puxar a tua resposta também, Então, entendeu? ou seja, eu fico sempre na dependência do BP para me dar o resultado da área como um todo. Eu mesmo não consigo ter essa visão. Eu acho que não, né, Ana? Não vai conseguir ter a visão do. Agora eu fiquei na dúvida, Então, acho que não. isso é configurável, porque acredito que a visibilidade dos líderes de vocês está para liderados, né? Mas Isso. daria sem problema nenhum colocar a visibilidade por grupo. E Ah, é aí, por verdade. grupo, é todo mundo do grupo, incluindo o líder, se ele estiver dentro do grupo, né? Então, Uhum. são Uhum. questões ali mais de configuração de perfil de acesso mesmo. Mas, de repente, até definir algum padrão de vocês. Então, Uhum. líderes têm acesso a liderados, quando a BP for apoiar os líderes, usar filtro de líder e filtrar só você, entendeu? Diga, Mari. Esse é um ponto que Marcelo me questionou, né, no ano passado, e aí, assim, exatamente a Mayara botou aqui no chat como que é feito o filtro, né, então o gestor, ele consegue visualizar toda a equipe abaixo dele, a gente consegue visualizar toda a equipe, incluindo o gestor. O que muda é o filtro, então a gente vai ter acesso a todas as informações. Ah, mas é para usar como métrica para avaliação. Aí a gente vai ter que ver o que que a Mirante vai optar em usar. Então, se todas as áreas forem usar o filtro líderes, todos nós usaremos os líderes. Se toda a área for usar o filtro grupo, vamos pelo grupo, né? Que foi o que foi configurado no ano passado. Então, quando eu entrei o ano passado, já estava definido que a gente iria olhar por grupos. Então, a gente filtrava o grupo, olhava e aí vinha a nota da equipe em geral, incluindo o líder que está dentro da equipe. Agora, para determinado plano de ação, aí a gente pode fazer a leitura somente pela liderança ali, porque aí eu excluo a nota do líder e olho somente a equipe. Aí vai sempre depender de qual é a finalidade do que a gente vai montar e do que a gente vai fazer, né? Agora, se for olhar para o ano passado, que a gente pegava ali as notas das áreas em geral para mostrar para o gestor, né, para o CEO na reunião de heads, todos os BPs, todas as áreas usavam o mesmo filtro que era por grupo. Pode falar, Carlos. Só para poder complementar um pouquinho a visão
do Marcelo, às vezes, justamente nessa situação como está aqui dos comentários, você vai lá, abre a pesquisa e você vê lá que tem um comentário, mas às vezes pela quantidade de pessoas que tem na sua área ou a quantidade de comentários, você não consegue ver o que a pessoa comentou, então você fica meio que vendido nesse sentido. Então, dá alinhar também essas questões. O comentário é específico de alguém que eu vou identificar, ou como é que o BP pode traduzir isso para mim, para que isso só seja um insight para poder melhorar alguma questão na minha liderança. Boa, Carlos. Nesses casos, quando a gente tem essa trava da confidencialidade, ela é uma trava geral da plataforma. Então, realmente, mesmo a sua BP, se ela tiver a visibilidade só da sua área, ela também não vai conseguir abrir. O que a gente recomenda nesses casos? Se não atingir o mínimo, vai subindo na hierarquia para ter uma análise mais geral. Então, se eu tenho uma equipe de 3, não conseguir atingir o mínimo, não conseguir abrir comentários, vai para a área acima, né? Por exemplo, de coordenação, para gerência, para entender se vai abrir aqueles resultados e ter uma atuação mais geral na gerência, sabe? Boa, gente, estou adorando a participação de vocês. O que mais? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Boa, gente. Vou seguir aqui então. Então, é isso. O comentário está lá para complementar. São tipos diferentes de dados, então é muito importante também vocês aproveitarem ali com todas essas ressalvas, né? De que o número quali, né? O que a gente tem na verdade, o quantitativo, ele vai dizer mais sobre o geral, né? É um número que vai te dar um termômetro, mas no quali a gente tem essas nuances, que muitas vezes o número não vai te dar. Aí tem como a gente combinar a análise de comentários também, então, de repente, filtrar comentários que tiveram nota menor, filtrar comentários que tiveram nota maior, né, se vocês tiverem um grande volume, para entender melhor de pontos fortes e de pontos de melhoria. E, por fim, o que a gente tem de último passo aqui da análise é analisar os outros indicadores da pesquisa, NPS e ENPS. Eles também funcionam como termômetros, né? Então, aqui a gente tem a perguntinha de NPS mais voltada para produtos e serviços, e a NPS mais voltada para a experiência de trabalho dentro da empresa, mas é um número ali que também ajuda vocês a entenderem o que tá, se está muito crítico, se eu preciso agir rápido em algum ponto, né? Então, também é interessante ver esses números. E para analisar, a gente tem as zonas de classificação do NPS. Então, estou com um NPS de 50. Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? O que eu preciso melhorar? Será que está crítico? Aqui a gente tem as zonas de classificação, que são basicamente assim. Esse é um número que varia de menos 100 a mais 100. Então, ele tem uma amplitude maior. Às vezes eu tenho clientes que, nossa, eu estou com um NPS de 60, é muito ruim, porque às vezes eles pensam que é 60 de 100, mas não, é menos 100 e 100, gente. Então, esse número ele varia bastante. E as zonas são, sempre que tem um número negativo, a gente está na zona crítica, que realmente é uma zona muito prioritária, assim. Depois a gente tem a zona de aperfeiçoamento, de 0 a 49. De 50 a 74 é zona de qualidade. E a partir de 75 até 100 é zona de excelência, que é a nossa melhor zona ali de NPS. Então, dá para vocês também analisarem ali o número da equipe de vocês para entender, né? Se esse número tá legal, se ele precisa melhorar. Boa, gente. Próximo passo, né? Depois que vocês analisam ali o dashboard, é apresentar o dashboard para a equipe. E aí, a Karen me comentou que não é uma prática que vocês têm muito ali, né, de institucionalizada mesmo, mas é uma boa prática que a gente recomenda muito para os nossos clientes. A gente tem um dado aqui que é de que 82% dos líderes que compartilham os resultados de clima e engajamento com a sua equipe possuem uma adesão média semanal acima de 90%. Adesão acima de 90% é muito boa, gente. Então, é uma prática que melhora a adesão e que melhora também a gestão dos indicadores. O que a gente recomenda para vocês apresentarem ali nas reuniões de time? O clima como um todo, né, é um instrumento Pulses para a equipe também ter essa visibilidade ali de pontos fortes, pontos de desenvolvimento.
adesão, engajamento. Então, aqui vocês não precisam entrar muito no detalhe. É mostrar o dashboard, de repente até compartilhar a tela na plataforma, tá, gente? Porque esse também é um momento, que eu acho que eu até coloquei nos slides depois disso, esse é um momento em que vocês também vão mostrar essa transparência para os colaboradores. Então, olha, eu, como líder, realmente não tenho acesso às respostas individuais. É sempre o score. Então, desmistifica um pouco também para o colaborador, né, essa questão da confidencialidade. E aí, além desses scores básicos, a gente também indica visões comparativas entre os meses. Então, se vocês forem trabalhar trimestral, reunião com a equipe ali, né, laboratório com a equipe trimestral, fazer o comparativo, como a gente estava 3 meses atrás, como a gente está hoje. Porque também traz essa responsabilidade conjunta para os seus liderados, né, de como que vocês estão avançando ao longo do tempo. Score de engajamento também, como ele tem evoluído conforme as reuniões ali de apresentação de resultados. Clima, como que vocês evoluíram, trazer sempre também prints da tela. E esse, gente, é um ótimo momento para estimular a adesão, porque daí vocês falam, olha, gente, eu estou tendo esses dados aqui super legais, porque vocês engajam na pesquisa. E quanto mais vocês engajam, mais eu entendo que esse número é real. Reforçar a confidencialidade também. Então, se vocês têm essa transparência, o colaborador fica muito mais claro para ele como que vocês veem na plataforma, e ele fica mais seguro de que realmente é confidencial. E reforçar o uso do Suggestion Box também, né, que é a nossa caixa de sugestões. Além dos comentários, a gente também tem a caixa de sugestão no fim da pesquisa, e aí dá para vocês reforçarem esse canal. Então, se as pessoas tiverem dúvidas, reclamações, elogios, a gente tem também essa caixinha específica. E outro ponto muito importante também é fazer o reporte de plano de ação. Então, vocês trabalham com plano de ação dentro da equipe de vocês, né? Então, para as pessoas entenderem que isso está sendo feito e que existe essa recompensa em responder à pesquisa, sempre usar essas reuniões também para dar esse reporte, né? Do que está sendo feito e a que pé está cada iniciativa. Boa, gente. Outro ponto também é o laboratório de engajamento, que é como se fossem essas reuniões ali de apresentação de resultados dentro da equipe de vocês, só que o foco aqui é explorar o que dá para ser feito e o que a gente precisa conversar com outras áreas para fazer. Então, por exemplo, a ideia aqui do laboratório de engajamento é explorar junto com a equipe de vocês o que impacta mais dentro dos fatores e o que está relacionado à cultura também. Então, é um bate-papo dentro da equipe de vocês de clima e de cultura da empresa mesmo. Então, vocês podem realizar com toda a equipe, individualmente, com um grupo focal, se vocês quiserem pesquisas complementares também, né, para ajudar vocês nisso. E o que vocês precisam explorar nesses laboratórios? Fatores que mais impactam o engajamento, né? Olhar ali no diagnóstico, ver o que está menor, fatores com scores mais baixos e fatores também que estão ou diminuindo ou que estão com previsão de diminuir. Porque é assim que vocês também conseguem ter uma iniciativa não reativa, mas proativa dentro daqueles scores. Por exemplo, dentro de feedback e reconhecimento, vamos supor que eu estou ali dentro de uma reunião de equipe, identifiquei que feedback e reconhecimento é a dimensão que teve o menor fator. Algumas ideias aqui de perguntas para identificar pontos positivos. Quais momentos do dia a dia vocês percebem que o feedback acontece de forma construtiva e clara? Que práticas de reconhecimento fazem vocês se sentirem valorizados? Como vocês preferem ser reconhecidos? O que na nossa cultura ou rotina facilita a troca de feedbacks constantes? Então, com isso, vocês entendem o que dá para explorar dentro da cultura de vocês e que impactaria no score também. E perguntas para identificar pontos de melhoria também. Então, em quais situações vocês sentem falta de feedback e reconhecimento? Que tipo de feedback ajudaria mais no desenvolvimento de vocês, mas ainda não está acontecendo? O que torna difícil dar ou receber feedbacks dentro do time? Então, a ideia aqui é explorar
ideias mesmo, né, do que pode ser feito, sem necessariamente já colocar a mão na massa ou dizer que algo vai ser feito. Aqui também tem outro exemplo de justiça, mas muito nessa linha do que eu trouxe do feedback e reconhecimento. E um modelinho aqui que eu trouxe foi justamente em relação a essas duas dimensões. Então, na dimensão feedback e reconhecimento, dá para colocar ali como pontos positivos: celebração de conquistas em time, mensagens públicas de agradecimento, e como pontos de melhoria, de repente eu identifiquei feedbacks apenas em momentos críticos e reconhecimento restrito a poucos. Se vocês tiverem essa tabelinha para a equipe de vocês, para as menores dimensões, já ajuda a vocês criarem os planos de ação, né? Então, essa é a ideia dos laboratórios de engajamento. E aí, por fim, gente, o último passo aqui é criar e acompanhar os planos de ação. Então, depois que a gente tem todo esse trabalho de análise e trabalho de participação com os liderados, a ideia é colocar a mão na massa. E a gente também tem um dado aqui muito interessante de case. 70% dos planos de ação que são criados com as nossas recomendações, que é aquele botãozinho de ver recomendações, dão certo. E eles aumentam em 21% o score do fator-alvo, que é o fator que você está selecionando ali, né, para o plano de ação. E aí, depois que vocês fizeram todo esse diagnóstico, o que vocês precisam fazer? Elencar o que é global e o que é local. Porque tem coisas que vai sair da alçada de vocês. Por exemplo, questão de feedback do líder, feedback da equipe, vocês conseguem ali trabalhar focalmente dentro da equipe. Mas, de repente, se a questão for remuneração, vocês precisam levar isso para o RH. Então, ter essa separação também, né, e trabalhar em conjunto com outras áreas. E na hora de criar o plano de ação, também fazer uma metodologia que é muito conhecida, né, para planos de ação, metodologia de plano de ação de pesquisa, metodologia de PDI de desenvolvimento, várias coisas que a gente dá para aproveitar essa metodologia, mas que é a 5W2H, que é basicamente estruturar o seu plano de ação com o que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito e por quem será feito, né, que são os 5W, e o 2H, que é como será feito e quanto vai custar. Então, toda essa estrutura vai ajudar muito a vocês definirem um plano de ação bem fechadinho. E aí, só um exemplo de como que vocês podem colocar isso na plataforma. Ali no nome e na descrição, vocês já conseguem ter o what e why, né, do plano de ação. Público, a gente tem o where, qual é o nosso foco, que para vocês que são líderes sempre vai ser a própria equipe. Responsável, who, when, a gente tem também a data de criação e a data de término. E how, a gente tem também o acompanhamento de tarefas dentro do plano de ação. Se vocês quiserem enriquecer ainda mais o acompanhamento do plano de ação dentro da plataforma, temos essa opção de colocar tarefinhas também que vocês podem ir selecionando como concluídas. Boa, gente. E por fim, o engajamento é uma responsabilidade compartilhada. Então, a gente tem essa visibilidade dos planos de ação. Sempre olhem os planos de ação, acompanhem, coloquem o status. Para quem é BP também, né? Sempre fazer esse trabalho em conjunto com os líderes. Vocês são uma duplinha que precisa estar ali de olho no que está sendo feito em relação à pesquisa, né? Então é isso, lembrar de cada um fazer o seu papel. E esse último slide, gente, eles são aqueles rituais de engajamento que eu já trouxe lá no comecinho, só que de uma forma um pouco mais visual. Então, é o que a gente recomenda ali de frequência de resposta de pulso, frequência de análise, frequência de plano de ação, do laboratório de engajamento. Então, é um dashboardzinho mesmo, né? Um framework que pode ajudar vocês nessa organização da gestão da plataforma. Boa, gente, falei um monte, mas sobrou ainda um tempinho, temos 6 minutos para dúvidas. Então, queria abrir para vocês, gente. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Por aqui nenhuma, Ana. Acho que sempre fica aquele reforço, né, do time de gestão de talentos, assim, que, Ana, obrigada, né, primeiro por esse momento. Acho que a gente, até quem já conhece a plataforma, navega bem e consegue se aprofundar um pouco melhor, sempre traz um
refresh, assim, de coisas diferentes para a gente testar. E aí o desafio, né, para a liderança se engajar, principalmente nas nossas dores ali de engajamento, para que a gente consiga, com um engajamento que traga o cenário de uma maneira mais fidedigna, trabalhar em cima disso, junto com todos os BPs, né, que estão aí bem envolvidos em parceria com a liderança e o time de gestão de talentos. Então, a gente conta com vocês aí, né, nossos líderes, para que a gente, numa próxima reunião, a gente já conseguir falar, Ana, a gente explorou todas aquelas ferramentas que você trouxe para a gente na reunião passada e a gente tem outras dúvidas, não porque a gente não procurou, né, mas porque a plataforma está inovando e a gente quer descobrir e aprofundar mais. Vai lá, Edivan. Boa tarde, pessoal. Acho que a minha pergunta é uma pergunta mais interna, né? Até acho que a Karen pode nos ajudar a responder, esclarecer. Os acessos à plataforma eles já foram liberados para as lideranças ou isso está concentrado no BP? Como que está essa gestão dos acessos, Karen? Você é a Agile Delivery Manager, né? É para estar Isso. liberado. Os Agile Masters não vão ter acesso, né? Eles Uhum. entram como líderes, eles são avaliados como líderes, mas eles não têm acesso. Mas vocês têm? Tá. Você já tentou O acessar? acesso, o acesso é o mesmo anterior da Postes, é isso? É o mesmo, aham. Tá, beleza. Depois você pode compartilhar com a gente o link, por gentileza? Claro, eu te envio, te ajuda, Uhum. a gente acessa junto, fica bem à vontade. Perfeito, obrigado. Pessoal, é isso então. Queria agradecer a participação de todo mundo. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar, né? A gente também tem o apoio da Ana aqui. E os BPs, principalmente, né? Que estão aí no dia a dia para auxiliar vocês. E assim, gente, a Pulse é a principal ferramenta, né? Que ajudam vocês no dia a dia na gestão das equipes. Então, usem e abusem. Aproveitem ao máximo aí do que ela oferece para vocês para ajudar aí na gestão dos times. Perfeito, pessoal? Muito obrigada. Ana, obrigada, foi sensacional o treinamento. Deixei um Obrigada NPS aqui para vocês também. avaliarem. Depois eu compartilho com a Ana também. Obrigada, pessoal. Tenham uma ótima Obrigada a tarde. Muito todos. obrigada, Ana. Obrigada, Karen. Ótima Tchau, tchau, Obrigado, pessoal. gente. Boa tarde, pessoal.